Fala, impressionadores! Mais uma aula de Power BI e nessa aula eu trouxe para você quais tipos de gráfico você deve utilizar em cada situação. Não é sair colocando um gráfico de pizza para tudo ou gráfico de coluna para tudo. Não, tem um tipo de gráfico certo para cada situação e um motivo pelo qual esse é o gráfico certo. Então fica comigo nessa aula para você não errar mais esse tipo de coisa. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de dicas práticas aqui para você conseguir usar no Power BI, já senta o dedo aqui no like, porque você sabe que quantos mais likes o vídeo tiver, mais o YouTube entrega esse conteúdo para várias pessoas, mostra aí no explorar e tudo mais. Então, deixa o like e bora pro vídeo de hoje. Bom, vamos lá, começando de forma direta e não esquecendo que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o arquivo para você conseguir fazer o download e acompanhar junto comigo. Inclusive, você pode deixar esse arquivo aí para você como se fosse uma colinha para sempre que você precisar criar os seus gráficos e não ficar na dúvida. Vamos lá, o primeiro tipo de gráfico é o de ranking. O que é um gráfico de ranking? Gráfico de ranking é quando você quer visualizar, por exemplo, um número rateado, né? Um número segmentado de acordo com alguma categoria. Por exemplo, número de vendas por cada vendedor, número de peças produzidas para cada produto, número de movimentações financeiras para cada sede da empresa. Então, tudo isso são gráficos de ranking, digamos assim, porque você quer visualizar um número segmentado por categorias. Categorias seriam nomes de alguma coisa. Então, que nem eu falei, vendas por vendedor, total de movimentações financeiras por cada sede da empresa, ou total de peças produzidas de cada produto e assim por diante. Então, sempre um número e um nome. E esse ranking é justamente para a gente conseguir visualizar do maior número para o menor na ordem, para a gente conseguir ter uma boa noção comparativa. Então, no gráfico de ranking, a gente costuma usar o gráfico de barras, que é um gráfico que ele fica com as informações dispostas na vertical, ou seja, uma informação em cima da outra. E aí como é que funciona? Aqui eu tenho um gráfico com o total de faturamento de cada uma das marcas que são vendidas pela empresa. Então olha só como é que fica fácil de identificar a diferença entre elas. Então a Contoso foi a marca que mais vendeu com 19 milhões de dólares vendidos, depois a Eliteware, depois a Prozeware. Já dá para começar a ter uma noção até comparativa de, Contoso vendeu quase o dobro de Prozeware. Prozeware vendeu mais ou menos ali quase o dobro também de Saltwich Video e assim por diante. Você consegue fazer essas análises comparativas, ó. Essa Wide World Importers aqui vendeu 3 vezes mais do que a Northwind e assim por diante. Então, fica bastante intuitivo da gente fazer esse comparativo. E você vira e fala assim, Alon, beleza, entendi, mas por que não usar o gráfico de colunas, por exemplo? Deixa eu trocar para o gráfico de colunas e te contar por que a gente prefere o gráfico de barras na vertical ao invés do gráfico de colunas na horizontal. Beleza. Deixa eu chegar aqui esse gráfico, deixar ele um pouquinho mais deitado, porque eu vou clicar agora no gráfico de colunas. Então eu vou trocar o tipo de gráfico para gráfico de colunas. Assim fica bacana? Pode até ficar. Então olha só, Contoso, Eliteware, Prozeware, você consegue meio que fazer um comparativo ali e tudo mais. Só que aí tem um pequeno detalhe, que aí a gente já começa a entrar em algumas coisas que, sei lá, a gente não nasceu sabendo e que a gente vai descobrindo ao longo do caminho. Então, por exemplo, eu li um livro chamado Storytelling com Dados, da Cole Nussbaumer, que trabalhava na Google e tudo mais. E aí uma das coisas que ela fala no livro é o seguinte, a diferença do gráfico de colunas para o gráfico de barra, por exemplo, é a forma que a gente lê o gráfico. Então, por exemplo, vamos lá. Quando você bate o olho no gráfico, olha só, a primeira coisa que você olha aqui, pelo menos que eu olho aqui no gráfico, eu olho a primeira coluna, 19,6 milhões. Eu já sei qual é a marca logo de cara? Não, eu preciso... E aí eu estou pensando bem no detalhe mesmo, tá? Então eu estou falando que eu vou olhar a primeira coluna, no caso a primeira coluna aqui do meu gráfico, e depois eu vou descer e vou ver a marca. Então, antes de ver qual é a marca, eu vejo o número da coluna. Depois eu vejo o número da segunda coluna, 16,8 milhões, e depois eu vejo a marca. Olha só a diferença para o gráfico de barras. Vou clicar aqui. Para trocar para o gráfico de barras, eu vou deixar esse gráfico mais em pé. Nesse gráfico de barras, o que a gente faz? A gente primeiro, pelo menos intuitivamente, eu olho aqui primeiro o nome da marca, que é a Contoso, e depois eu vejo quanto que ela vendeu, 19,6 milhões. Depois eu olho Eliteware e depois 16,8 milhões. E isso não é à toa, isso tem um nome, isso se chama leitura em Z. Alon, o que significa essa leitura em Z? Leitura em Z é o seguinte, deixa eu te mostrar aqui uma imagem, por exemplo, do site do Facebook. Leitura em Z quer dizer que a gente, pelo menos aqui no Ocidente, sempre vai tender a olhar as informações, olhar uma imagem, olhar um gráfico, um relatório, enfim, qualquer coisa visual no formato de Z. Ou seja, começando do canto superior esquerdo, depois indo para a direita, depois descendo e depois indo para a direita de novo. Por que, Alon? Porque é como a gente lê um livro. Deixa eu pegar um livro aqui que eu tenho. E como que a gente faz uma leitura de um livro, por exemplo? Você basicamente vai
ler ele da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então você começa no canto superior esquerdo, depois você vai para a direita, para a direita, para a direita, para a direita. Quando você termina a linha, você vai para a diagonal, digamos assim, ou seja, você volta para o início da página, né, só que na linha de baixo. Então você está o tempo todo fazendo essa leitura em Z. O que isso quer dizer? Que quando a gente for ver alguma coisa visual, o nosso formato vai ser olhar da esquerda para a direita, pelo menos aqui no Ocidente, que a gente lê da esquerda para a direita. Então a mesma coisa aqui nos nossos gráficos. Quando você começa a olhar o seu gráfico, quando você começa a prestar atenção nessas coisas, você vai tentar pensar na ordem que a pessoa vai ver as informações e na ordem que a pessoa deveria ver as informações. Então, putz, o que eu quero que ela veja primeiro? O número ou o nome? Eu prefiro que ela veja primeiro o nome da marca e depois eu prefiro que ela veja o número. Ao contrário do que acontece no gráfico de colunas, que é primeiro ela vê o número sem saber qual é a marca e só depois ela descobre a marca, que não faz tanto sentido. Primeiro eu quero que ela consiga ter uma noção visual de qual foi a marca que mais vendeu, quais foram as marcas que mais venderam, e aí o valor ali vai entrar logo depois, que vai ser a segunda coisa que eu quero que ela veja. Por isso que a gente prefere usar o gráfico de barras, e se você concorda, se fez sentido, comenta aqui embaixo, só para ver se essa explicação fez sentido para você, tranquilo? Então depois comenta aqui embaixo para eu saber cada um dos gráficos, se você concorda, se você discorda, enfim, tem boas práticas aí da comunidade, da galera da área de dados aí que dissemina esse conteúdo, mas enfim, você pode ter outra opinião, então depois comenta aqui embaixo se fez sentido. O segundo tipo de análise é a análise temporal. Para análise temporal, a gente costuma utilizar os gráficos de coluna ou linha ou área, basicamente gráficos que vão ficar com as informações dispostas na horizontal. Informações na horizontal, eu quero dizer que quanto mais dados você tiver, mais para a direita ele vai crescer o seu gráfico. Então, por que a gente usa gráficos na horizontal no caso de gráficos temporais? Porque gráficos temporais, colunas, ou por exemplo, gráfico de área, ou por exemplo, gráfico de linha, todos esses tipos de gráficos, eles dão uma noção de continuidade para a gente, uma noção de linha do tempo. Então, isso aqui é uma coisa seguida da outra, que é junho de 2017, julho de 2017, agosto de 2017. Então você consegue ter uma noção de continuidade e uma noção de, digamos assim, tendência. Se o seu faturamento está crescendo, se o seu faturamento está caindo ao longo do tempo. Inclusive, esse é um dos outros motivos, vou até voltar para a primeira aba, esse é um dos outros motivos pelos quais a gente evita utilizar o gráfico de colunas para ranking, por exemplo. Porque o gráfico de colunas ele remete a alguma coisa contínua, uma coisa vindo depois da outra. Agora, aqui não tem nada a ver a marca Litware vindo depois da Contuso. Não é uma coisa contínua. Não quer dizer que as nossas vendas estão caindo. Não tem nada a ver com isso. Quer dizer que aqui, essa foi a marca que mais vendeu, essa foi a segunda que mais vendeu. Por isso que a gente não costuma usar o gráfico de colunas para esses rankings. Então, pelo motivo que eu falei na aula passada não, pelo motivo que eu falei agora 2 minutos atrás, e por esse motivo também de gráfico de colunas, né, gráfico de horizontal, darem essa noção de continuidade, de linha do tempo, digamos assim. Então aqui você consegue ver a tendência, se está crescendo, se está caindo, você consegue ter uma noção comparativa boa de um mês para o outro, e tem essa noção aqui de linha do tempo. Então pode ser tanto coluna, quanto linha, quanto área, depende do que vai ficar mais visual aí para você conseguir criar. Às vezes, sei lá, quando tiver poucas informações, você pode fazer um gráfico de área. Eu não gosto de fazer um gráfico de área quando tem muitas informações, senão eu acho que, pessoalmente, acaba ficando um pouco confuso. Quer ver? Deixa eu clicar aqui nesse gráfico e com o gráfico de área, tendo bastante mês do jeito que tem aqui agora, talvez fique um pouco confuso, talvez não. Mas, sei lá, depois, quando tem muitos meses, muitas informações aqui, acho que tem algum momento que passa a ficar um pouco confuso aqui as suas informações. Show! Então, esse é o temporal aqui comum, onde eu tenho, por exemplo, uma coluna para cada mês da minha análise aqui. Só que dentro do gráfico de colunas, dentro desses gráficos temporais, a gente tem, digamos assim, eu dividiria em pelo menos 3 categorias. A primeira categoria é uma análise temporal comum, que eu só estou analisando o faturamento por mês. Só isso. Só uma informação por mês. Agora, tem o temporal, que você pode fazer uma análise comparativa. O que é isso? É quando você quer fazer uma análise temporal, só que você não está analisando só uma informação, você está analisando 2 informações numéricas. Você quer comparar 2 informações numéricas ao longo do tempo. Isso é o que eu chamei aqui de temporal comparativo. E aí, comparativo entre 2 números. Como é que funciona aqui? Aqui, imagina que a gente tenha, por exemplo, uma análise do setor de compras da empresa. E aí a gente tem 2 números. A gente tem o valor original que a empresa ia gastar, só que tem o total pago. Qual que é a diferença do total pago para o total original? O total original é sem desconto nenhum, é o valor cheio. E o total pago é quanto que a gente conseguiu pagar já negociados todos os descontos que a gente conseguiu. Então repara que o verdinho é o maior, que é o total original,
e o pretinho é o menor, que é o total pago já com desconto. Então aqui a gente basicamente consegue ter uma noção comparativa de, para cada mês, quanto que a gente ia pagar se a gente não tivesse negociado e quanto que a gente efetivamente pagou com a negociação. Então, por exemplo, janeiro de 2020, a gente ia gastar 330 mil reais. A gente acabou gastando 307. Fevereiro de 2020, a gente ia gastar na verdade 489 mil, a gente acabou gastando menos, gastou 459 mil. Então assim você já consegue ter uma noção comparativa entre dois números ao longo do tempo. E para esse tipo de gráfico, para esse tipo de análise temporal comparativa, a gente usa o gráfico de colunas agrupadas. Na verdade, ele tem aqui embaixo, ele tem aqui em cima também, ó, gráfico de colunas clusterizado, que ele chama, tranquilo? E aqui embaixo, clusterizado e agrupado é a mesma coisa. Então, um cluster é como se fosse um agrupamento. Beleza. Tá, então por que você precisa saber disso? Porque existem alguns tipos de gráfico de colunas. Tem o gráfico de colunas, que é o primeiro que apareceu, que é o gráfico de colunas empilhadas, e o gráfico de colunas clusterizado ou agrupado. Esse que a gente está usando aqui agora é o gráfico de colunas agrupado, porque eu quero, para cada um dos meses, por exemplo, fazer uma análise comparativa lado a lado. Então, um número vai ficar do lado do outro, porque eu quero comparar as duas coisas que são números. Então, quando eu quero fazer comparações numéricas ao longo do tempo, você vai usar o gráfico de colunas agrupado ou clusterizado. Tá, Alon, e o gráfico de colunas empilhadas? Quando que a gente vai utilizar? Quando você quiser fazer uma análise temporal, separando a sua análise por categorias. Eu vou explicar agora qual que é a diferença e o que é. Nesse caso, a gente quer fazer uma análise temporal, só que eu não quero comparar dois números diferentes. Eu quero comparar duas categorias diferentes. Vamos lá. Nesse caso aqui, eu estou analisando as vendas, só que, por exemplo, as minhas vendas, imagina aqui, o mês de janeiro de 2018, a gente vendeu 1.800.000 alguma coisa. A gente vendeu, na verdade, até seria a soma dos dois. A gente vendeu, imagina, 3 milhões de reais. Só que dessas vendas que a gente faz, tem algumas vendas que vêm de vendas em loja física, tem algumas vendas que vêm de lojas online. Então, aqui nesse caso, o que a gente fez? Eu tinha uma coluna que me dizia se o tipo da venda era física ou se a venda era feita online. Então, o que eu quero comparar? Eu quero comparar, na verdade, qual que é a contribuição para as vendas físicas para o total. E eu também quero comparar qual é a contribuição das vendas online para o total. Então, como eu estou querendo fazer uma análise com relação ao total, a gente vai usar o gráfico de colunas empilhadas, porque ele mostra um em cima do outro. E aí, pensando bem nesse caso, eu teria duas possibilidades. Eu poderia ter usado o gráfico de colunas empilhadas do jeito que eu usei, e eu poderia ter usado o gráfico de colunas agrupadas, que nem a gente fez no anterior. Qual que é a diferença das análises? No gráfico de colunas agrupado, eu não estou interessado em saber o total. Eu só estou interessado em saber comparar um com o outro. Só isso. Agora, no gráfico de colunas empilhado, eu estou interessado, sim, em saber o total. E do total, quanto representa o físico e quanto representa o online. Tranquilo? Então, é uma diferença sutil, mas são análises diferentes que você pode querer fazer. Se você virar para mim e falar, não, Alon, eu quero saber se as nossas vendas físicas são maiores do que as nossas vendas online. Ou se o contrário, se as vendas online são maiores. Aí você pode colocar aqui o gráfico de colunas clusterizado, né, agrupado, que ele vai mostrar as informações de lado a lado. Agora, se você virar e falar, não, eu quero comparar com relação ao total, quanto que cada uma representa, você vai usar o gráfico de colunas empilhados, que ele vai mostrar uma única coluna com faturamento, só que ele vai separar em duas categorias. Como que você faz esse gráfico aqui? No eixo X, você vai colocar o tempo, que no caso eu coloquei os meses e os anos. No eixo Y, que são os números, eu coloquei o faturamento. Só que eu quero quebrar esse faturamento em vendas físicas e vendas online. E aí eu tenho aqui na minha tabela uma coluna que me diz qual é o tipo daquela venda. Se aquela venda foi feita via loja física ou loja online. Eu coloquei o tipo da venda aqui dentro da legenda do gráfico, que aí ele vai fazer esse rateio. Se eu não colocasse o tipo da venda, olha só, ele vai mostrar uma única coluna. Mas quando eu pego o tipo da venda e jogo aqui em legenda, ele pega esses números e ele vai rateando em duas categorias, porque eu só tenho física ou online, ou mais categorias, se você tiver mais categorias dentro da sua coluna lá da sua tabela do Power BI. Tranquilo? Então, fechou aqui essa parte dos gráficos de colunas. Lembrando aqui que a gente poderia ter utilizado, por exemplo, para esse gráfico comparativo, para esses gráficos aqui, a gente está usando gráfico de colunas. Mas, por exemplo, nesse gráfico temporal comparativo que a gente viu no slide passado, a gente poderia ter usado o gráfico de linhas. O gráfico de linhas é o melhor?
Não sei, eu pessoalmente acho um pouco confuso, assim, não é confuso de olhar, mas, sei lá, o gráfico de linhas não me agrada tanto quanto o de colunas, porque o de colunas você consegue ter uma noção visual, deixa eu voltar aqui na verdade, colunas agrupadas, você consegue ter uma noção visual muito clara da diferença entre eles. Mas varia também, obviamente, de acordo com o que o pessoal da sua empresa gostar. Então aqui, nem tudo vai ter uma regra 100%. Eu falei que a regra, né, a boa prática que seria usar esse gráfico ao longo do tempo na horizontal, mas aí você pode escolher se você quer usar área, linha e tudo mais, mas eu acho o de colunas um pouquinho mais visual nesse sentido, para você conseguir fazer essa análise comparativa. Show! Um outro tipo de análise aqui que a gente pode fazer é a análise por etapas. O que é uma análise por etapas? Eu separei um outro segmento aqui, uma outra área, que seria a área de projetos. E dentro da nossa área de projetos, a gente tem várias etapas de um projeto. A primeira etapa do projeto seria de prospecção de novos clientes. Então, a gente está indo atrás de novos potenciais clientes para fechar o projeto com a gente. A segunda etapa seria começar a negociar com esses prospectos, começar a negociar com esses potenciais clientes. Depois, a terceira etapa, quando a gente vai avançando nas negociações, é aguardar a emissão da nota fiscal, depois o projeto vai estar em andamento, depois o projeto vai estar finalizado. Tranquilo? Então, a ideia é que a gente tem as etapas de um fluxo de alguma ação que está acontecendo aqui. E quando você quer analisar a quantidade de informações ou a quantidade de projetos que você tem em cada passo do seu fluxo, você pode usar esse gráfico que é o gráfico de funil. O gráfico de funil ele serve justamente para isso, para quando você tem várias etapas dentro de algum processo e você quer saber quantos valores você tem em cada processo. Então aqui no caso eu estou vendo quantos potenciais clientes eu tenho aqui em prospecção. Olha só, 890 oportunidades em prospecção. Agora, se eu passar o mouse no segundo, que é no negociação, eu tenho 734 potenciais clientes em negociação. Quer dizer que eu estou um pouco mais próximo de fechar do que esses 890 que a gente tinha aqui em cima. E o legal é que o gráfico de funil, como é um gráfico que a ideia é ele mostrar as etapas, ele mostra para a gente quanto que representa do percentual do anterior, olha só. Então aqui ele está comparando com o percentual de prospecção. Então, um número comparativo que a gente tem com a galera de prospecção é 82% estão em negociação, para a gente ter essa noção comparativa aqui. Depois, aguardando nota fiscal, se eu passo o mouse aqui, ele fala, ó, a gente tem 505 potenciais clientes aguardando nota fiscal, quer dizer que já está praticamente fechado, só falta emitir a nota fiscal. E aqui ele compara qual é o percentual com relação ao primeiro, quem é o primeiro? É o prospecção. E qual que é o percentual com relação ao anterior? Quem é o anterior é o que vem logo acima. Então, olhando aqui com relação ao prospecção, que é o primeiro, se representa 56%. Olhando com relação ao anterior, 68%, para você ter uma noção aí de quanto que você consegue mais ou menos passar de uma etapa para outra dentro desse fluxo aqui do seu processo, que fica bem bacana. Mesma coisa aqui dos projetos em andamento. Quantos são? 331. Qual que é o percentual com relação aos prospectos que a gente estava tentando chegar? 37%. Qual que é o percentual com relação à etapa passada? 65%. E a mesma coisa aqui para o primeiro. Inclusive, ele te mostra uma noção aqui, ó, de 100% ele coloca como sendo o primeiro número, então 890, que é o total que a gente tinha em prospecção, ele mostra como sendo 100%, né, o maior valor possível, e o menor valor possível, o último deles do nosso processo, ele coloca aqui com o percentual que ele representa com relação ao primeiro, que é 19,4%. Então, basicamente, mostra aqui como se fosse um funilzinho de vendas para você conseguir saber mais ou menos quantos das prospecções você está conseguindo finalizar e assim por diante, que é uma forma de visualização bem bacana aqui. E aí, agora falando sobre outro tema aqui de análise, é quando a gente quer analisar percentual com relação ao total. Só que esse aqui tem um disclaimer importante, que é o seguinte. A gente aqui está criando um gráfico de pizza. Então, um gráfico de pizza representando qual é o percentual das vendas que eu fiz vindo de vendas online e qual foi o percentual que eu fiz de vendas físicas. Então, a ideia do gráfico de pizza é justamente a gente conseguir usar ele com algumas ressalvas. A primeira delas é, você vai usar o gráfico de pizza ou então o gráfico de rosca, que funciona de forma similar, quando você quiser analisar uma informação, quanto que ela representa com relação ao total. Só que não é só isso, você vai fazer o gráfico de pizza ou o gráfico de rosca quando você quiser analisar a informação com relação ao total e também quando você quiser apresentar poucas informações. Não adianta então você querer tacar 10 informações do seu gráfico de pizza, 20 informações do seu gráfico de pizza. Você vai fazer quando você tiver 2, 3, 4 no máximo ali, 5 estourando ali. Porque depois
passando disso ele já vai deixar de ser funcional. Por exemplo, se você virar para mim e falar assim, Alon, não, eu quero visualizar... Lembra aquele ranking que a gente fez na primeira aba? Deixa eu voltar aqui. Não, Alon, eu quero visualizar o faturamento por marca num gráfico de pizza. Então eu vou clicar aqui e vou trocar no gráfico de pizza. Já começa a ficar ruim. Por que começa a ficar ruim? Inclusive, essa é uma das outras coisas que ela comenta lá, a Cole Nussbaumer fala lá no livro de Storytelling com Dados, que é o seguinte, ela fala assim, o problema do gráfico de pizza é que o ser humano, o olho humano, tem dificuldade de fazer distinção 2D, ou seja, tem dificuldade de conseguir enxergar exatamente o tamanho de uma coisa e de outra. Então, putz, você consegue dizer se isso aqui é o dobro disso, ou se isso aqui tem o triplo disso, ou se isso aqui tem 50% a mais do que isso, fica difícil fazer essa comparação assim num plano 2D, né? Ficava um pouquinho mais fácil no gráfico de colunas, por exemplo, porque o gráfico de colunas a gente consegue ver só pela altura daquela informação, comparar se é maior, se é menor e assim por diante. Mas no gráfico de pizza já fica complicado da gente ter essa noção assim de tamanho, né? De comparativo, de putz, isso aqui representa 3 vezes mais do que isso, representa o dobro, já não dá para enxergar de forma visual assim. E aí você pode falar assim, Alô, mas não tá tão ruim esse gráfico aqui não. Então, o problema é que tem gente que cria gráfico de pizza não com, quantas informações tem aqui? 7. Tem gente que cria gráfico de pizza, assim, ó, deixa eu tirar a marca e eu vou colocar o produto. Nem sei quantos produtos a gente tem. Ó, olha só o produto. Já ficou um negócio... Acho que não precisa nem falar muita coisa, né? Acho que ele tem mais de 400 produtos aqui, nem dá para aparecer tudo. E a quantidade de informações que ele está mostrando aqui. Não precisa nem dizer que esse gráfico aqui simplesmente não funciona. Obviamente, para esse caso, um gráfico de barras também não funcionaria. Apesar de, obviamente, ficar muito mais visual. Você consegue comparar os produtos, você consegue olhar. Mas, para esse caso muito detalhado, não faria tanto sentido. Quando a informação é muito detalhada, você pode colocar numa matriz, né? Você pode colocar no formato de tabelinha, você pode, enfim, querer ver as informações com menos nível de detalhe, mas só para te mostrar aqui quando é que a gente não usa o gráfico de pizza. Então deixa eu voltar aqui pro gráfico de barras, e no gráfico de barras eu vou voltar aqui a ver quantidade faturada por marca. Beleza. Então, voltando aqui, percentual com relação ao total, você vai usar o gráfico de pizza ou gráfico de rosca para você conseguir apresentar quando você tiver poucos dados. 2, 3, não muito mais do que isso. Tranquilo? Agora, continuando sobre a análise percentual, no caso do gráfico de pizza, a gente queria fazer uma análise percentual com relação ao global, comparando duas informações, vendas físicas e vendas online. Agora, muitas vezes você quer apresentar uma única informação percentual, por exemplo, margem de lucro da empresa. O que é a margem de lucro da empresa? Basicamente, quanto da receita sobra para o bolso da empresa. Então, putz, a empresa faturou 100 mil reais. Desses 100 mil reais faturados, 30 mil sobraram no bolso da empresa. 30 mil sobraram ali no lucro, na última linha, sobraram de lucro. Então, quer dizer que o lucro da empresa, a margem de lucro seria de 30%, por exemplo, nesse caso de 100 mil e 30 mil de lucro. E aí, uma forma bem legal de você conseguir apresentar essas informações, vou te mostrar duas. A primeira delas, que não é tão convencional, ou seja, não existe um gráfico direto que faça isso, você tem que fazer um ajustezinho, é o que eu chamo de gráfico de preenchimento. Então, olha só, imagina que a empresa tem uma margem de 37%. Se a empresa tem uma margem de 37%, a melhor forma de você apresentar isso é conseguindo apresentar alguma coisa que fique 37% preenchida. Porque olha só, se eu tirar esse gráfico daqui, ó, vou deletar esse gráfico. 37%. Ok, passa a mensagem? Passa a mensagem. Só que fica mais intuitivo, olha só, deixa eu voltar aqui, vou dar um Ctrl Z, fica mais intuitivo quando você tem um gráfico 37% preenchido, porque é um número que varia de 0 a 100. Então você consegue ter uma noção de, putz, quanto que a gente está conseguindo e quanto falta. Claro que a margem nunca vai ser 100%, mas isso aqui te dá uma noção de quanto que você está próximo do zero ou quanto que você está próximo de 100% ali. Então, essa é uma opção bem bacana, que inclusive a gente vai fazer uma aula aqui para o canal já já. A próxima aula que vai sair no canal é justamente ensinando a fazer esse gráfico de preenchimento. Então, fica ligado aqui que a gente vai ensinar já já. Show? Uma outra forma de fazer, que é uma... primeiro, deixa eu aproveitar para dar um spoiler logo. Acabei não me aguentando aqui. Mas esse gráfico de preenchimento nada mais é do que um gráfico de rosca com duas partes. Uma parte é a margem, que é os 37%, e a outra parte é a margem auxiliar. O que é a margem auxiliar? É quanto falta para chegar no 100%. Então, literalmente, eu acabei já ensinando aqui logo de cara. Então, tem a margem, que foi uma análise que a gente fez, ó, lucro dividido pela receita. E aqui, deixa eu só dar um zoom para conseguir ver a fórmula. Então, a fórmula da margem era o lucro dividido pela receita. A margem auxiliar era 1 menos a margem, ou seja, 100% menos
37%, que aí ficou... Então a margem ficou esse azul, a margem auxiliar ficou esse branquinho, esse cinzazinho, para dar essa noção da margem preenchida e o resto não, que é o que faltaria para 100%, digamos assim. Então fica uma opção bem bacana. A outra forma de você apresentar esse percentual é usando o gráfico de velocímetro, que é o que ele chama de gráfico de indicador, que ele vai mostrar ali, por exemplo, de 0 a 100, quanto que você conseguiu completar. E o legal do gráfico de velocímetro é que você consegue colocar uma meta, por exemplo. Então você pode vir aqui, ó, em formatar o seu visual, você pode vir em eixo do medidor e colocar uma meta de destino. Por exemplo, eu quero que, a meta de margem é de 40%. Então você pode colocar aqui, ó, 0,4. Então você coloca 0,4, ele já colocou a meta ali de 40%. A gente sabe se está abaixo, a gente sabe se está acima e fica bem visual aqui, bem apresentável para você conseguir colocar. E para fechar, o último tipo de análise aqui que eu separei é a análise por localidade. Então, eu tenho aqui na minha tabela informações de país, de região, de cidade, de continente, o que você quiser, você consegue colocar dentro de um gráfico de mapa. Então, por exemplo, separei esse primeiro tipo de gráfico de mapa, que é o tipo de gráfico de mapa com bolhas. O que são esses gráficos de mapa com bolhas? Basicamente é esse gráfico aqui, que é o globozinho, e aí a informação que você quer apresentar, ela vai ficar uma espécie de bolha em cima da sua localização, e a bolha vai ser maior ou menor, dependendo de se o número naquela região foi maior ou menor. Por exemplo, aqui nesse gráfico eu estou analisando o faturamento de acordo com cada continente. Então, na localização do gráfico, eu coloquei o continente e aqui no tamanho da bolha eu coloquei o faturamento. Então, cada uma das cidades, ele está mostrando aqui para mim justamente, cada um dos continentes, na verdade, ele mostra qual foi o faturamento e dá para ver aqui que o faturamento da América do Norte foi maior, depois o segundo maior foi aqui da Europa, depois o terceiro maior aqui foi da América do Sul e assim por diante, que fica bem visual nesse formato aqui também. E aí você pode ou apresentar informações assim, no formato de gráfico de mapa com bolhas, ou você tem outro tipo de gráfico, que é o gráfico de mapa coroplético, que eu vou mostrar agora na outra aba. O gráfico de mapa coroplético, ele é o seguinte, é basicamente para você mostrar as informações com cores. Então você não quer mostrar bolhas, uma bola maior do que a outra e tudo mais. Você quer mostrar com uma espécie de formatação condicional. E aí esse gráfico, por exemplo, aqui eu estou analisando o volume, né, gasto com compras de cada uma das sedes da empresa. A sede no Amazonas, a sede no Maranhão, a sede na Bahia e assim por diante. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei a região dentro da localização e você não precisa fazer mais nada em termos de preencher as informações aqui. Mas aqui na formatação do visual, você pode vir aqui em preenchimento de cores e colocar uma formatação condicional para, por exemplo, o volume maior de gasto ou de faturamento, ou seja o que for, ficar de uma cor e o volume menor ficar de outra cor. Então foi isso que eu fiz. Eu vim aqui nesse Fzinho de X, beleza. E aí assim que eu cliquei lá no F de X, ele abriu aqui pra gente essa janela. E olha só como é que tá. Eu coloquei para ele fazer um gradiente de uma cor até a outra. E aí ele tá basicamente vendo de acordo com a soma de quanto que a gente gastou e o menor valor ele vai pintar de vermelho, que foi a cor que a gente escolheu. O maior valor ele vai pintar de verde. Eu coloquei uma cor intermediária, que é essa cor intermediária aqui, de amarelo só para dar esse efeito visual aqui pra gente, que fica bem bacana de apresentar. Então, cara, aqui você tá cheio de ideias para você conseguir apresentar os seus dados. Claro que existem outros tipos de gráficos aqui dentro do Power BI, como, por exemplo, esse gráfico que eu gosto bastante, que é o gráfico de árvore hierárquica, para quando você quer mostrar muitas informações numa espécie de hierarquia, que a gente tem uma outra aula aqui no canal falando especificamente sobre ela, que é bem bacana também. Mas, cara, com esse norte você já vai conseguir acertar muito mais na escolha dos seus gráficos na hora de passar a informação de uma forma mais visual e mais intuitiva, porque esse é o objetivo aqui do Power BI. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de sentar o dedo aqui no like para me dizer que você gosta desse tipo de conteúdo e a gente passar a trazer mais dicas de design, mais dicas de storytelling aqui no Power BI. Então, senta o dedo no like, comenta aqui embaixo se você assistiu até o final da aula com a nossa famosa hashtag até o fim, que a galera comenta aí, galera que sempre chega até o final. E não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos de Power BI, Excel e VBA que a gente posta todo dia. E lembrando aqui também que sempre no final da aula a gente deixa um botão para você acessar o mini curso gratuito nosso de Power BI. Então eu vou deixar um mini curso gratuito de gráficos no Power BI para você acessar, vai aparecer aqui perto de mim, só clicar e assistir. Espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo.